Imagine só, depois de anos sonhando com aquele momento, o tão esperado viagem romântica à Turquia vira um verdadeiro pesadelo para um casal que só queria reacender a paixão. Mas quando a esposa abre a porta do quarto do hotel, depara-se com uma cena que gelou seu sangue: a sogra, confortavelmente instalada na cama que deveria ser só deles. E o marido? Apenas encolhe os ombros com a maior naturalidade do mundo: ué, minha mãe também merece descansar. Pior, a senhora ainda tem a cara de pau de sugerir que a nora durma numa cama de campanha, como se fosse a opção mais lógica do mundo. Permitam-me contar essa história que vai fazer você repensar até mesmo os laços familiares mais sagrados. Porque o que parecia um simples plano de férias se transformou numa batalha campal por território, respeito e, acima de tudo, dignidade. Tudo começou com a empolgação de Lidiane, que preparava as malas com um brilho nos olhos que só quem espera por um momento especial há muito tempo conhece. 3 anos de casamento, 3 anos de rotina, 3 anos ouvindo os conselhos não solicitados da sogra sobre como temperar um simples prato. Era a primeira viagem internacional do casal sem a presença sufocante de Dona Nona, a matriarca que achava que sua opinião era lei. Lidiane economizou cada centavo por 8 meses árduos, dividindo-se entre o banco durante o dia e aulas particulares à noite. Enquanto isso, Máximo contribuiu com apenas 1/3 do valor, justificando-se com o financiamento do carro, como se as contas da nora fossem menos importantes. Uma semana antes do embarque, Dona Nona começou a fazer perguntas demasiado detalhadas: nome do hotel, horários dos voos, roteiro das excursões. Lidiane, ingenuamente, achou que era apenas o carinho de mãe preocupada. Até que, no aeroporto, a verdade veio à tona como um balde de água fria. Lá estava ela, Dona Nona, com uma mala do tamanho de um baú de pirata, vestida num conjunto rosa-choque que ofuscava até as luzes do saguão, gritando machiminho, como se fosse a protagonista de uma novela mexicana. Que sorte que consegui chegar a tempo, declarou, enquanto a nora ficava paralisada de choque. Máximo, nervoso, tentou explicar que a mãe havia comprado uma passagem de última hora. Que coincidência, não é mesmo? Para o mesmo hotel. Lidiane ainda tentou se agarrar à esperança: mas nosso quarto é para 2 pessoas. A resposta? Um aceno de mão desdenhoso: a gente dá um jeito lá. E assim começou o calvário. Durante todo o voo, Dona Nona monopolizou a atenção dos comissários, criticou a comida como se fosse uma degustadora de Michelin e anunciou seus planos de férias em voz alta, como se estivesse num programa de auditório. Máximo, envergonhado, só sabia murmurar desculpas à esposa, prometendo que lá tudo se resolveria. Mas chegando ao hotel, a situação só piorou. Dona Nona havia, pasmem, reservado o quarto em seu próprio nome, pagando uma mixaria a mais para se tornar a hóspede principal. Agora, eles eram meros convidados. Na sua própria lua de mel. Ao abrir a porta do quarto, Lidiane viu a sogra deitada na cama de casal, cercada por frascos de remédios como se fosse uma farmácia ambulante. Tenho radiculite, preciso de uma cama decente. Vocês, jovens, aguentam o chão, declarou, apontando para uma cama de campanha esfarrapada no canto. Foi a gota d'água. Lidiane sentiu o sangue ferver. Ela, que havia suado por cada real daquele sonho, agora deveria dormir no chão? Como se não bastasse, Dona Nona ainda tomou conta do banheiro, espalhando seus pertences como se fosse a dona do pedaço, deixando a nora um cantinho minúsculo para a escova de dentes. Na praia, a sogra reservava os melhores leitos com toalhas desde o amanhecer. No restaurante, pedia os pratos mais caros e esquecia a carteira no quarto, forçando o Máximo a pagar com o dinheiro que eles tinham guardado para passeios e lembranças. Lidiane via suas economias derretendo, enquanto o marido apenas se encolhia, repetindo como um papagaio: ela é idosa, não pode ficar contando dinheiro. O estopim veio no spa. Lidiane, finalmente, havia conseguido uma vaga para uma massagem, sonhando com uma hora de paz. Mas ao chegar, encontrou Dona Nona deitada na maca, com a maior tranquilidade do mundo. Remarquei seu horário. Minhas dores são mais urgentes. Foi demais. Lidiane saiu correndo, as lágrimas escorrendo sem controle, até encontrar refúgio num canto deserto da praia. Foi ali que conheceu Helena, uma psicóloga de Moscou com um sorriso acolhedor e um conselho direto: gente assim só entende na marrã. Use as armas delas contra elas mesmas. E Lidiane decidiu que já era hora de virar o jogo.
Naquela mesma noite, enquanto a sogra e o marido estavam distraídos na festa do hotel, ela agiu. Recolheu todas as coisas de Dona Nona, arrumou-as com esmero na mala e a deixou do lado de fora do quarto. A cama de campanha foi devolvida na recepção. E quando a dupla voltou, encontraram a porta trancada, com Lidiane fingindo dormir ao som alto da TV. Os gritos, os socos na porta, as ameaças, nada adiantou. Eles passaram a noite no saguão, em sofás desconfortáveis, enquanto ela desfrutava do silêncio que lhe era devido. No café da manhã, Máximo veio com tudo: você perdeu a vergonha. Mas Lidiane apenas sorriu, passando manteiga no pão: e você esqueceu quem pagou por tudo isso. Dona Nona tentou apelar para a piedade dos funcionários, mas o gerente foi claro: o quarto estava em nome de Lidiane, e só ela decidia quem entrava. Mas eu paguei a mais, berrou a sogra. Pagamento irregular, senhora. O dinheiro será reembolsado, respondeu o homem, impassível. Os 3 dias seguintes foram de guerra fria. Máximo e Dona Nona se mudaram para outro quarto, às suas custas, claro, e passaram a ignorar Lidiane como se ela fosse invisível. Mas, pela primeira vez, ela não se importou. Afinal, agora tinha Helena e suas amigas, que a levaram para passeios de iate, jantares à luz de velas e noites dançantes. Lidiane descobriu, tarde demais, como deveria ter sido sua viagem: livre, leve, acima de tudo, sua. Até que, na última noite, Dona Nona resolveu dar o golpe final. Bebendo vinho além da conta, aproximou-se da mesa onde Lidiane estava com suas novas amigas e começou um escândalo digno de prêmio de melhor atriz. Eu te acolhi como uma filha, e você me joga na rua, gritava, dramática. Lidiane nem levantou os olhos do doce: filha não rouba o momento dos outros. Você espionou nossos planos, comprou passagem às escondidas e destruiu nossa viagem. Isso não é amor, é invasão. Dona Nona levantou a mão para dar um tapa, mas Lidiane segurou seu pulso com firmeza. Não recomendo, disse, baixa e firme. Tem câmeras por toda parte. Agressão a turista é coisa séria. Máximo tentou interferir, mas um único olhar da esposa o fez recuar. Pela primeira vez, ele viu a mulher que havia se casado, não uma submissa, mas uma leoa pronta a defender seu território. E assim, entre olhares de admiração das outras mulheres e o silêncio constrangido dos funcionários, Lidiane entendeu que algumas batalhas valem a pena. Não pelo ódio, mas pelo respeito. Porque férias não são só sobre praias e sol, são sobre escolher, todos os dias, não deixar que ninguém apague seu brilho. Nem mesmo sob o disfarce de a família. Lidiane não precisou de ajuda. Voltaram para Moscou em voos diferentes, ela adiou seu bilhete em um dia, deliberadamente. Não por medo, mas por estratégia. Precisava daqueles 24 horas de distância para respirar, para ouvir seus próprios pensamentos sem o eco das cobranças alheias. E foi nesse silêncio, entre um café solitário e a vista da cidade pela janela do hotel, que ela tomou a decisão que mudaria tudo. Ao desembarcar, não seguiu para o apartamento que dividia com Máximo. Foi direto para a casa dos pais. Preciso de tempo para entender se quero continuar com um homem que não sabe defender sua mulher, disse a ele pelo telefone, com uma calma que o deixou sem argumentos. Máximo reagiu como sempre, primeiro com indignação, depois com promessas vazias de conversar com a mãe. Mas a conversa nunca aconteceu. Nona Arcadievna, convencida de que era vítima da história, exigiu do filho o divórcio imediato daquela ingrata. Enquanto isso, Lidiane movia suas peças em silêncio. Através de amigos em comum, descobriu um padrão assustador: não era a primeira vez que a sogra destruía relacionamentos do filho. A primeira noiva fugiu uma semana antes do casamento. A segunda resistiu 6 meses. Lidiane era apenas a terceira de uma lista que crescia com a complacência de Máximo. Um mês depois, ele apareceu arrependido, jurando que mudaria, que alugaria um apartamento, que cortaria o cordão umbilical. Ela ouviu em silêncio e impôs uma condição: terapia de casal. Se quer salvar este casamento, prove que está disposto a trabalhar por isso. Máximo aceitou até o primeiro encontro com a psicóloga. Quando a profissional, com delicadeza cirúrgica, apontou sua imaturidade e dependência materna, ele explodiu. Não vou deixar uma estranha me dizer como viver, esbravejou. Se minha mulher não me aceita como sou, o problema é dela. Lidiane não discutiu.
simplesmente assinou os papéis do divórcio. O processo foi rápido, quase burocrático. Não havia filhos, nem bens significativos para dividir. A única batalha mesquinha de Máximo foi pela metade do valor da viagem à Turquia, até seu advogado explicar que, sem comprovantes, ele não tinha chance. Lidiane, por outro lado, guardava cada recibo. No tribunal, Nona Arkádievna tentou transformar o julgamento em um teatro de acusações, mas a juíza cortou suas tiradas dramáticas com um seco: "Senhora, foque nos fatos jurídicos." Um ano depois, Lidiane reencontrou Helena, a psicóloga do resort, por acaso em uma livraria. "Como vai a vida de casada?" perguntou a terapeuta. "Não tenho mais vida de casada", respondeu Lidiane, com um sorriso que não cabia dúvidas. "E estou aliviada." Contou sobre o divórcio, a nova posição em uma multinacional, as aulas de inglês e os planos de morar fora do país. Helena escutou, satisfeita. "Eu soube desde o início que você não era do tipo que se curva. Só precisava de tempo para enxergar isso em si mesma." "E Máximo?" Lidiane riu. "Vive com a mãe, claro. E segue colecionando relacionamentos frustrados." Aos 40 anos, ainda era o eterno menino que Nona Arkádievna manipulava, afugentando qualquer mulher que ousasse desafiar seu controle. 2 décadas de solidão autoimposta, disfarçada de amor maternal. 2 anos após o divórcio, Lidiane casou-se novamente, desta vez com um homem que pagava suas próprias contas, tomava suas próprias decisões e nunca pedia permissão à mãe para viver. A cerimônia foi íntima, sem ostentação. A lua de mel, só os dois, nas Maldivas. Sem convidados indesejados, sem dramas familiares. Máximo soube da notícia por terceiros e tentou ligar para parabenizar, mas Lidiane já havia apagado aquele capítulo da vida, número de telefone incluído. Nona Arkádievna ainda conta às vizinhas sobre a ingrata em que destruiu seu filho. As vizinhas, porém, já não ouvem. Todas têm suas próprias histórias de noras difíceis e sogras insuportáveis. Enquanto isso, Máximo continua procurando a mulher certa, aquela que amará não só a ele, mas também sua mãe devoradora. A busca, como era de se esperar, não tem fim à vista.